E até gostaria dessa análise de vocês. Vou começar com você dessa vez, Caio, né? Sobre o que foi Cruzeiro e Defensa e Justiça, assim, sua radiografia mesmo da partida, enquanto a gente vai acompanhando aí os melhores momentos do confronto. Perfeito, Emerson. Então, o Jardim deixou muito claro na coletiva, mas até mesmo para quando a gente viu a escalação inicial, de que o principal objetivo dele era que os jogadores adquirissem mais ritmo, né? E aí ele coloca um time misto para atuar na primeira etapa. Tem até uma mudança no primeiro tempo, ao longo do primeiro tempo, que é a entrada do Caio Jorge. E no segundo tempo ele volta com outro time, mas também uma equipe mesclada, né? Então, além de ser um Cruzeiro voltando a jogar depois de cerca de 15 dias, né, ou pouco mais do que isso, foi um time muito diferente daquilo que, pelo menos eu imaginava. Confesso que no início imaginava o Cruzeiro jogando um tempo com o seu time principal e na segunda etapa com um time considerado reserva. O Defensa, um time muito limitado, né, com pouca confiança, mas que conseguiu se organizar bem nessa estreia do Mariano Susso, que eu acho que foi uma injeção de ânimo para o Defensa. No geral, foi uma equipe que defensivamente teve bons comportamentos, mas que no primeiro tempo praticamente não chegou ao gol do Cruzeiro, né? Teve até uma chance clara com o Osório, que finalizou muito mal. O Cruzeiro teve mais a bola, chegou mais próximo ao gol, mas basicamente teve uma grande chance no primeiro tempo, que foi com o Bolassi. Achei, no geral, um Cruzeiro moroso, pesado em campo, com alguns problemas na saída de bola. Até falei na transmissão que percebi o Lucas Romero muito sobrecarregado nesse sentido. O Eduardo acabou não auxiliando tanto ele, o Matheus Pereira teve que recuar demais. E o jogo pelos lados do campo, algo que foi muito enfatizado pela Amanda, já que o defesa congestionava por dentro, não funcionava também, né? O Christian pelo lado direito até lutou bastante, mas não conseguiu dar tanta fluidez, e o Kenji ficou abaixo pelo lado esquerdo. Então foi um Cruzeiro que não teve tanta inspiração, que não conseguiu ter tanto poder de fogo no primeiro tempo, mesmo sofrendo pouco. E aí na segunda etapa volta um time diferente e que eu acho que defensivamente acabou se mostrando um pouco mais desorganizado, né? Até o gol é uma prova disso, tem aí uma falha defensiva, né? O Kaique poderia ter abordado melhor o Canavo, que dá o cruzamento, e aí o Osório não poderia cabecear com tanta liberdade, né? As costas do Jonathan e também à frente do Fagner. E em outros momentos o defesa chega com muito espaço, né? Foi um Cruzeiro que cedeu mais espaço no segundo tempo e ofensivamente até teve mais chances claras do que na primeira etapa, principalmente por conta do Gabigol, né? Que conseguiu mandar uma bola na trave e pouco depois, em uma boa tabela com o Caio Jorge, mandou para fora. Mas mesmo assim foi um Cruzeiro que em muitos momentos não pressionou forte, como a gente está acostumado a ver esse time fazer, né? Eu senti falta disso, aí eu acho que tem muito ponto da falta de ritmo do Cruzeiro ter encarado esse jogo como um treino, e foi um Cruzeiro também muito burocrático com a bola, né? Tocando demais lateralmente, tendo dificuldade para dar profundidade ao jogo. Então não dá para falar que foi uma atuação legal, o resultado também não foi bom, mas como eu disse no início, tem um contexto, né? O Jardim deixou muito claro que os jogadores não são máquinas, e em um Cruzeiro tão mexido não dava para se esperar a melhor versão. Tem o ponto de falta de ritmo, o próprio gramado pesado também, não é um estádio que o Cruzeiro está habituado a jogar, e um adversário que estava encarando com mais seriedade o jogo do que o Cruzeiro. Mas mesmo assim, poderia ter sido uma atuação um pouco melhor, né? Acho que se fosse um Cruzeiro um pouco mais dedicado, mais incisivo, dava para pelo menos ter empatado essa partida, porque o defesa é muito limitado. E aí entra o ponto também, que para mim a partida serve como mais um elemento para mostrar que o pedido do Jardim por dois extremos faz total sentido, né? Contra adversários mais fechados, o Cruzeiro precisa ter aí mais qualidade para alargar o campo, para espaçar um pouco mais seu adversário, tendo pontas com capacidade de drible, de quebrar linhas. Então fica a expectativa para que a diretoria possa se movimentar no mercado. Não que esse Cruzeiro com o Jardim não seja forte, claro que é, mas a gente está falando de um Cruzeiro que vai entrar em uma reta final da temporada, em uma parte mais decisiva, onde não vai se ter uma parada como, por exemplo, teve agora. Então, para isso, é importante que ele tenha um elenco mais forte em mãos, que tenha acréscimos pontuais
para que o Cruzeiro não deixe de conquistar os seus principais objetivos. O Leonardo Jardim prezou por colocar uma equipe em campo no primeiro tempo mesclada entre experiência e juventude. Prezou também por colocar jogadores que são titulares em todos os setores do campo, né? A gente viu o Cássio começando, o Fabrício Bruno começando. No meio de campo tinha o Lucas Romero, na frente tinha o Christian. Então, acho que tudo isso também faz com que ele tentasse colocar um equilíbrio, né, da equipe. E aí, a partir disso, começam as avaliações, né? Achei que o primeiro tempo o Cruzeiro poderia ter feito melhor, individualmente falando e coletivamente falando. A busca pelo gol nesse jogo, mas tentando por dentro o tempo inteiro, sem trazer profundidade ao jogo, sem ter essa percepção, isso acabou me incomodando um pouco, já que tinha o Christian, tinha o Kenji também, jogadores, principalmente o Kenji, que tem essa característica do 1 contra 1, achei que foi praticamente inutilizado, então acho que faltou um pouco dessa percepção, né? Cada vez mais que o defensa se colocava atrás da linha da bola e aproximava os blocos, forçava o Cruzeiro a esse jogo, e o Cruzeiro praticamente não buscou isso. Na segunda etapa, as mudanças vieram. Para mim, o destaque foi o Gabigol. No primeiro tempo, para mim, foi o destaque o Cauã Prates, muita personalidade, é um garoto ainda. Sabemos que ele tem muito a evoluir, e ele falou sobre isso também, da oportunidade, da dedicação que ele tem nos treinamentos para quando a oportunidade surgir. Achei bem legal a fala dele no pós-jogo. Na segunda etapa, acho que o Cruzeiro teve mais volume, criou um pouco mais, mas é preciso converter esses volumes em gols, né? Nada adianta a gente falar sobre números se o Cruzeiro sai derrotado. Então, acho que é importante também saber disso. E ter a percepção que o Cruzeiro vai encontrar times dessa forma também, que se posiciona atrás da linha da bola, você tem que ter inspiração, você tem que trazer recurso, você tem que saber que o jogo muitas vezes vai pedir essa amplitude para que a gente possa ter mais espaço dentro do campo para poder criar. E aí acaba prevalecendo esse jogo também do 1 contra 1 de velocidade. Acho que o jogo de ontem, é claro que serve de suporte para muita coisa, mas tem muita coisa também que a gente já sabe, né? Acho que o Cruzeiro está no mercado não é à toa, né? Por ponteiros, por jogadores de velocidade. Acho que é um pouco disso também. É importante a gente não ficar preso somente nessa questão do amistoso e ter tido uma derrota. Para aquilo que desejava o Leonardo Jardim, e ele falou muito sobre isso também, é importante esse ritmo de jogo. Ontem a gente sentiu o time um pouco mais pesado, aos poucos eles vão se soltando um pouco mais, acredito até que no jogo de domingo eles já estejam um pouco mais habituados a ter essa questão de mobilidade, a questão física, e a gente espera também que o time possa estar melhor preparado também para o confronto contra o Grêmio. Dentro de casa, existe uma invencibilidade a ser defendida, uma posição dentro da tabela também a ser defendida, e eu espero com um olhar otimista para essa equipe. Não dá para a gente levar em consideração somente a derrota ontem pelo Defensa e Justiça. Falando de futebol, foi um jogo muito ruim, viu, gente? Então, vamos ser sinceros que... Amanda, posso ir, Caramujo? Pode ir. Sim, Gabriel. Falando de futebol, cara, foi um jogo ruim, sabe? Agora, 15 dias parado, jogador curtindo férias, né? Vivendo como um ser humano comum vive. E o Cauã Prates, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, ele vem da sequência de seleção de base, correto? Então ele já está num ritmo aí, não descansou tanto, se eu não me engano. E um garoto que mostrou que o Cruzeiro pode contar com ele. Pode contar com ele. Gostei muito da participação dele. Agora o Jardim mesclou titular com reserva no primeiro e segundo tempo e ficou nítido, viu? Como o Cruzeiro precisa de jogador de beirada, cara. Às vezes as jogadas vêm acontecendo a transição da zaga para o meio, do meio para o ataque. Na hora que chega no ataque, para usar um jogador de beirada, tá parando ali. Ali a jogada tá morrendo. Então precisa muito, e o Cruzeiro ser inteligente, né? O Joaquim trabalhar bastante junto com o seu staff, Leonardo Jardim, o Pedro Júnior, para buscar um ponta, porque não é fácil, cara. Não tá fácil, o mercado bem restrito, bem complicado de achar um ponta de qualidade.
dentro das condições reais do Cruzeiro. O Cruzeiro não está jorrando dinheiro, o Cruzeiro está trabalhando com o pé no chão, e é assim que tem que trabalhar para ser um time sustentável. Agora, falando do jogo, gramado pesado, beleza, um adversário que, na minha opinião, não vem fazendo uma boa temporada em 2025, mesmo com todas as dificuldades, o Cruzeiro tinha que ganhar pelo elenco que tem. Mas não é algo da gente falar assim, nossa, que preocupação. Gente, o Cruzeiro vinha de uma sequência, uma energia com a torcida, dentro e fora de casa, e vinha numa sequência muito boa. É lógico que o freio vai pisar no freio, cara, não tem como. São 15, uma pré-férias, uma pequenas férias que os jogadores tiveram. É lógico que o ritmo vai diminuir. E o Jardim foi muito feliz no que ele falou ontem na coletiva, que os times que estão no Mundial vão chegar fortes para a competição. Por quê? Ritmo. Os caras estão jogando, os outros times parados. O Mundial vai pesar para os outros times lá para outubro. Porque nós vamos ter o Brasileiro até 21 de dezembro, então o Mundial vai pesar lá para outubro em questão de parte física. Mas os times que estão no Mundial vão chegar num nível de entrosamento, de ritmo melhor do que quem não disputou nada. Mas o Cruzeiro, eu acredito que nós vamos voltar a ser... Aliás, voltar não, nós vamos continuar ter boas atuações no Campeonato Brasileiro. O que a Amanda falou, a questão de propor jogo. Contra o Grêmio, Amanda, você pode ter certeza que é Mano Menezes com 20 volantes atrás da linha do meio de campo contra o Cruzeiro no Mineirão. Então o Cruzeiro vai ter que propor bastante o jogo. Gostei demais da movimentação do Gabigol, muito mesmo. E ele pede passagem nesse time, viu?